somos santos. Santos quer dizer separados para Deus, tá bom? Santo, Deus é santo dos santos, com S maiúsculo. Ele tem que ser adorado, mas nós não temos. Por mais que o Senhor nos use para estar orando para as pessoas serem curadas, elas são curadas, nós não devemos querer adoração para nós. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você concorda, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha. Aí nós estamos falando de João, o apóstolo do amor, o apóstolo que sentava ao lado de Jesus. E aqui no capítulo 3 está falando assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor Deus tem nos concedido, glória a Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que amor é esse que nós podemos ser chamados de filhos de Deus? E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. O mundo sempre vai nos criticar. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia! Oh, irmãos, imagine que nós vamos ver Jesus. Você já imaginou? Imagine você. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver Jesus face a face. Está chegando o grande dia. Aleluia! E é muita honra ser chamados de filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus. Aleluia! Oh, glória! Se você quiser ser chamado de filho de Deus, confessa Jesus como Salvador da sua vida. E aqui ele está falando assim: ainda, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Tem esta esperança, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se cometemos pecado, estamos transgredindo a lei. Temos que evitar o pecado. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Tá? Pecado é um acidente em nossas vidas. E há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do demônio, né? Ele fala assim com muito carinho, o apóstolo do amor, João, aqui no capítulo 3. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinho, não vos deixei enganar por ninguém, porque o espírito de engano está espalhado pelo mundo e cada dia está pior, mais ainda, né? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele quis ser mais do que Deus, ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, foi lançado na terra, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso que o Verbo se fez carne e manifestou em nosso meio. Jesus já existia antes da fundação do mundo. Lá no Gênesis está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus, ele é incriável. Ele não foi criado. O ventre de Maria foi usado para que o Espírito Santo de Deus gerasse o Verbo que se fez carne e habitou em nós para morrer em nosso lugar.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque todo aquele que é nascido de Deus não peca. Nisso somos manifestos os filhos de Deus, e os filhos nisso são manifestos os filhos de Deus, que somos nós, e também os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Então temos que amar o nosso irmão. Se você odeia o seu irmão, pede Deus para te ensinar a amar, porque quem está odiando não vai entrar no reino dos céus, tá? Temos que ter amor pelos irmãos e ódio do mundo. Não podemos compactuar com o mundo. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Assim, no segundo, Caim, que era do maligno, assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então Caim assassinou o irmão dele porque ele era um homem que praticava a injustiça. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, perece na morte. Devemos amar, amar e amar. Todo aquele que odeia o seu irmão é como um assassino. Se você odeia o seu irmão, você é chamado de assassino na Bíblia. E não tem vida eterna. Vai perder a sua vida eterna se você continuar odiando o seu irmão. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo, que possuir recursos desse mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e ter necessidade, e fechar o coração e não ajudá-lo, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós temos que tomar as dores dos nossos irmãos e ajudá-lo. Sabe? Quando fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em sua casa. Esse mantimento aí é mantimento na igreja, para que a igreja possa sustentar aquele irmão que necessita. E tem muita gente fechando os olhos ao necessitado. Tem gente passando falta dentro da igreja e as pessoas não estão se preocupando com isso. Não estão se preocupando. Devemos sim olhar o irmão desempregado, ele precisa de um apoio, ele precisa... Então, nós temos que levar os dízimos à casa de Deus para que não haja falta de mantimento. A casa do Senhor tem que ter mantimento para sustentar o órfão, para sustentar a viúva, para sustentar o estrangeiro, para sustentar aquele que está desempregado, que está passando falta, com dificuldade. E a igreja, infelizmente, a igreja hoje não está assim. É difícil ver uma igreja que procura manter o órfão e a viúva, e o estrangeiro, o desempregado. E ele fala assim, de fato, se você faz vista grossa, se eu faço vista grossa ao necessitado, o amor de Deus não habita em mim. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração nos acusar certamente. Se eu estou colaborando com a obra de Deus, posso ficar tranquila que não vai faltar as coisas para estar ajudando o próximo.
A obra de Deus é essa: ajudar o próximo e não enriquecer o pastor. Existem pastores que são ricos, parecem deputado, parece político. A casa é uma mansão e a casa da pessoa que frequenta a igreja é pobre de marredeci, cheia de goteira, e ninguém ajuda. A igreja aqui na terra está precisando de repensar qual é o papel dela aqui na igreja, aqui no mundo. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele. Nós vamos ficar com o coração tranquilo, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este. O seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo um mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu confesso Jesus, o Espírito, eu sou o templo onde habita Deus. Mas Deus manda os templos se reunirem no templo, em um local, para estarmos louvando a Deus. E nós somos o templo onde habita Deus. Por que que Jesus teve que ir? Jesus, ele veio, ele ressuscitou e ele foi assunto ao céu. Só Jesus foi assunto ao céu. Só Jesus. Logo após a morte. Gente, não fala que Maria foi assunto ao céu. Ela adorava Jesus como Deus, porque ela sabia que ela estava levando o Salvador. Quando os discípulos estavam olhando Jesus sendo assunto ao céu, que ele esteve 40 dias depois da ressurreição, ele esteve aqui, e ele falou assim, falaram assim com ele os anjos, eu creio que foram os anjos, né, que eu agora não me lembro, só sei que eles ouviram uma voz falando assim: por que estáis olhando? Eu, do mesmo modo que vocês estão me vendo subindo, eu vou voltar. Eu vou preparar uma morada. O Senhor Jesus está preparando a nossa morada lá. Se você crer, deixa o seu amém aí. Aleluia. Então aqui está falando que nós devemos estar condoído com a dor do outro, em nome de Jesus. Este é o capítulo 3 de 1 João, o apóstolo do amor. Amém? Deus abençoe a cada um. Deixe seu like, o seu comentário.